Oi, gente. Bom dia, quem já está aí, né? Obrigada por já estarem, né? Carol está entrando. Tá todo mundo me ouvindo bem? Oi, Zeca, bom dia. Valéria! Uhul! Deixa a Carol entrar, né? O sistema funcionar. Ela está quase entrando. Estou vendo aqui que ela está quase. Amanda, bom dia. A gente está com um bom público aí, né? Esperando só um pouquinho a Carol fazer a conexão. Tá tudo ouvindo bem? Poxa, obrigada, valeu. Estou só esperando, aguardando aqui a Carol, que está rodando, rodando, mas está chegando. Daqui a pouquinho ela chega. Que bom, que bom. Vocês estão me vendo bem, né? Espera aí que a Carol... Então, oi, Carol, não está pausado, não. Como é que está a sua conexão? Oi, Neuza, tudo bom? Dani entrou agora. Vocês estão me vendo bem? Eu estou só aguardando a Carol. Enquanto isso, eu posso até falar um pouquinho, né, do Projeto Araras. Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder me dar aí um retorno. Vídeo está pausado? Ok, peraí. O meu vídeo está pausado? Vídeo e áudio, ok? Ok. Acho que a Carol está chegando, porque eu estou vendo aqui uma mudança na parte dela. Vamos ver, ela deve estar com a questão de internet ainda, né? Então, gente, por enquanto, então, enquanto a gente aguarda a Carolina Rodrigues, a gente vai falar um pouquinho sobre o Projeto Araras, né? A gente está com o Festival da Limpeza. A Carol chegou quando eu ia Oi, falar do 20º Festival da tudo Limpeza, bem? É, coisas de dessa vez internet. virtual, coisas de internet, né? Mas vale a pena a gente aguardar, Isso aí. né? A gente está, então, na segunda live do 21º Festival da Limpeza de Araras. A gente está acostumado a botar a mão na vassoura e na enxada, né? E dessa vez a gente está botando a mão na parte tecnológica, né? É, a, a gente está fazendo essa limpeza de rios, ruas, trilhas, trabalha com a questão de qualidade de vida em Araras e região, né, com algumas localidades de Araras também, enfim, procurando abranger toda a região, né? A gente faz isso, então, o Projeto Araras é uma ONG, uma organização não governamental, né? Isso quer dizer o quê? Não é governo, como diz o nome, né? Mas é público. E o que é público é coletivo, né? Então, nós, na realidade, somos pessoas do bem, vamos falar assim, porque nós somos mesmo, né? Todo mundo que está nessa história de vida, de querer fazer alguma coisa pelo lugar que mora, que vive. Eu moro, na verdade, eu não moro em Araras específico, eu moro pela BR-040, um pouquinho além da entrada de Araras. Eu posso dizer que a montanha minha casa fica no pé de uma montanha, atrás fica Araras. Então, se a gente vir de outra perspectiva, a gente vai ver Araras. E Carol se juntou, então. Carol é uma engenheira agrônoma, né? Eu queria que você falasse depois um pouquinho sobre a sua história, né? De vida mesmo, porque a gente
tem que se conectar hoje com pessoas, com o que as pessoas fazem, né? E de que formas elas chegam até aqui, esse momento, né? E eu queria então, Carol, que você falasse, você é perito também, né, nessa área ambiental, né? Eu queria que Exatamente. você falasse um pouquinho da sua experiência. A gente vai falar hoje de reflorestamento, dentro desse tema maior que a gente acabou abrangendo para o festival, que é Reflorestando a Vida. Então, reflorestamento tem tudo a ver com Reflorestando a Vida, né, Carol? Exatamente. E o tema falando de reflorestando, né, significa você recomeçar. Você floresta, refloresta uma floresta que já estava ali. Então, quando você fala reflorestar, você está recomeçando, principalmente nesse período que a gente precisa realmente recomeçar, filtrar as coisas, né, deixar somente as coisas boas e refletir mesmo, realmente o que fez a gente chegar até aqui e o que vamos fazer daqui para frente. Eu acho que isso é muito importante. Eu sou mineira, né? Nem parece, sou de Nem Muriaé, Minas parece, Gerais. né? Não. E vim fazer a agronomia na Rural do Rio de Janeiro. E da Rural eu consegui um estágio na empresa Top Seed Sementes, na Agristar do Brasil, que era aqui em Petrópolis. Ela mudou para São Paulo em função da enchente. E eu trabalhei lá por 12 anos. Quando eu me vi sem a empresa, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa, tanto na área agrícola, de consultoria, quanto na área ambiental, porque aqui em Petrópolis eu vejo muito essa questão ambiental, né? Precisava fazer alguma coisa na área ambiental. Então, o que fazer? Como juntar, né, a parte agrícola de agronomia com a parte ambiental? E tem tudo a ver, porque a gente precisa, por exemplo, fazer um plantio, fazer uma horta, um pomar, um jardim, mas respeitando o meio ambiente, fazendo uma análise de solo, entendendo o motivo daquele solo estar degradado, né? E para a gente poder recuperar. E aí, a partir de 2011, que foi justamente na enchente, né, que eu montei a minha empresa de consultoria agrícola ambiental e hoje eu sou apaixonada por essa área de práticas sustentáveis e reflorestamento. É o que me alimenta hoje, assim, no sentido profissional, de pessoa, de sintonia com o meio ambiente, né? Você respeitando todas as questões ambientais para você desenvolver, se desenvolver e manter a área verde para as futuras gerações, que é isso que a gente pede, né? Olha, eu estou achando ótimo, acho que esse bate-papo vai ser maravilhoso. Quem quiser e tiver alguma pergunta, Pode eu vou perguntar. lendo aqui para você, tá? E eu acho que o importante é a gente sempre conectar a pessoa, né? Nessa questão de pertencimento. Você vem de um outro lugar, né? E passa a fazer, a se pertencer nessa região, porque você conecta com aquilo que você ama fazer, né? É o que eu entendo. Então, esse lugar aqui virou o seu lugar, né? E o que Exatamente. importa é que o seu coração também tenha o lugar da sua terrinha, né? Com Muriaé, não é certeza. isso? É, Maria, o Então, calor mineiro aqui. e é pertinho também, É, né? É tô assim sempre lá. mesmo. Tem gente de Então, a lá gente. vendo a gente. Ai, que delícia! Aí, Tem povo de gente lá. Muriaé, É. A Projeto Neuza Arara. é de lá, minha cunhada tá aí vendo a gente. Ah, que legal. Então, a gente tem muita coisa para conversar. Reflorestamento Sim. não dá Uhum. para falar em uma hora, né, Carol? A Não, é gente tem muita coisa. 53 minutos E para falar. pode me cortando o que eu falo pra caramba. A gente vai direcionando os assuntos, É né? você quem tem que falar mesmo. Com certeza, hoje a fala é sua. Mas eu queria introduzir uma questão. A Irene está perguntando se tem algum problema. A Irene está lá fortemente ajudando a gente. Tá tudo certinho, Tá, Irene. tudo Gente, tranquilo, vocês vão me Irene. Valeu. dizendo se a conexão, o vídeo está tudo certinho, né? Se o áudio, qualquer coisa vocês vão escrevendo aí, tá? Carol, a gente vai começar com um assunto que a gente não gostaria nem de começar, mas é o que está acontecendo agora, né? Nesse aqui e agora, o que que a gente tem visto em Petrópolis e o que a gente viu em Araras há um mês praticamente, né? Um mês, 2 meses no máximo. Muitos incêndios. A gente tem a primeira questão um, é a questão climática, ok? Um tempo seco, ele te dá a tendência, né?
de possibilidade maior de incêndio, com certeza, mas a gente também tem essa questão dos incêndios chamados provocados, né? O que seriam os incêndios provocados, né, Carol? Então, a gente pode dividir a queimada, né, em duas situações que a gente tem que entender a diferença. Sabia que tem diferença entre queimas e queimadas? O interessante é que queimada, você queima toda uma área, seja provocada, intencional, autorizada para agricultura, você queima toda uma área. A queima é quando você amontoa aquele lixinho de quintal e você joga fogo naquilo ali, e aí aquilo ali, o que as pessoas têm que entender? Que isso é um crime ambiental, porque causa dano à saúde humana. Então, qualquer coisa que causa dano à saúde humana, seja todo ser vivo, né? Porque uma partícula de combustão, ela percorre distâncias, entendeu? Então, a gente já fica num período mais seco. E quem causa essa queima em fundo de quintal pode ter problema também para queimada. O fogo, ele pode ser disperso para uma mata atrás e que aí vai para o quintal. É muito rápido. É muito rápido. Não adianta falar assim, vai ser só um foguinho aqui, vai ser muito rápido. E aí, o que acontece? Essa área degradada, que uma das causas é a queimada, ela também pode ser provocada por desmatamento, por mineração, por pastagem, né, excessiva. A parte da agricultura também, se você não fazer um cuidado com o solo, por exemplo, uma rotação de cultura, você fazer ali um rodízio de culturas, há degradação do solo. E a queimada, que é o assunto que a gente está falando, é um dos piores, porque é provocada, né? Pode ser provocada. Fala assim de combustão natural, mas eu acho assim que é muito difícil, né, no Brasil, pela umidade que tem das florestas, foi natural. Eu acho que a maioria das vezes é provocada e é criminal. E a gente tem que pensar nas consequências, né? Numa queimada, você queima não só o solo, você vai queimar semente, vai queimar plântulas, que é aquelas mudinhas pequenininhas que estão nascendo, mudas, árvores maiores, né? Você vai queimar toda aquela serrapilheira, que é aquela folha que fica no fundo da floresta, na matinha, assim, que dá umidade no solo. Isso é uma característica forte de uma floresta já regenerada. Você queima animais, você mata. Então, assim, é uma situação assim, muito complicada e quem faz tem que entender que está cometendo um crime ambiental, né, pela lei de crime ambiental é a 9605, né? Quem entende mais essa parte jurídica vai explicar melhor, que é crime você prejudicar qualquer tipo de vida, né? Tanto na sua área quanto em redondeza. Então as pessoas têm que ter consciência que quando você queima uma folha no quintal, você está cometendo um crime. E existem hoje em dia, né, Carol, recursos e alternativas para você lidar com esse lixo verde de casa, né? Exatamente. Existe compostagem, existe a questão da coleta. Então, o que a gente sempre conversa é a questão do cuidado, né? Esse cuidar que a gente está percebendo agora, a pandemia deu esse tempo para a gente, né? Então, a gente, óbvio que tem uma questão mundial toda aí envolvida, mas que está dando tempo para todo mundo pensar internamente o que pode modificar, né? Então, como a gente lida com o tema de meio ambiente, qualidade de vida, a gente está falando dessas questões, das modificações nessa área, né? Então, esse eu acho que é o primeiro processo, né? A gente poder conseguir entender que, além de ser um crime que hoje é previsto em legislação, né, a gente tem que olhar para quem nos devolve alimento e tudo que existe na vida, e que somos nós mesmos, né, porque a gente é composto dos mesmos elementos que a terra e que a natureza. Então, está tudo interligado e conectado mesmo, né? Não é aquele papo, né, aéreo, paz e amor. É uma questão até científica, né? O Fritz J. Capra, ele fala muito a respeito disso, desse sistema todo. Então, quando acontece um incêndio, além de ser um crime ambiental hoje previsto em legislação, você tem todo um sistema que depende, às vezes, daquele pedacinho, né? E que vai ter suas consequências num tempo logo em seguida.
Então, a gente começou falando, infelizmente, de um assunto que não é muito agradável, né? Mas a gente tem visto em Petrópolis vários incêndios, né, Carol? A gente tem, então, essa questão climática que está favorecendo os incêndios, mas tem as questões provocadas. E conversando com alguns bombeiros, pessoas dessa área que montam equipes, defesa civil, etc., a gente percebe que a maior parte dos incêndios são provocados. Às vezes a gente não consegue chegar a uma situação técnica de você encontrar, né, alguém que tenha provocado aquilo, ou de você ter subsídios suficientes para poder imputar a alguém. Mas, como ser humano, como aquela pessoa técnica, profissional que está trabalhando ali, ele sabe que aquele incêndio foi provocado. Um dos últimos incêndios, infelizmente, né, e que a gente vê uma causa toda aparente, foi aquela que começou em Vale das Videiras, né, e atingiu a reserva biológica de Araras. Foram 674 hectares, né, destruídos, degradados, e que vão levar um tempo para recuperar. Então, eu queria começar assim, falando de reflorestamento, pensando o seguinte: quais as chances de reflorestamento que essas áreas degradadas... Essa semana teve um outro aqui pela BR-040, aqui, a entrada de Rio da cidade. Nogueira já teve, enfim. A gente Correias está também. vendo Correias, você que mora por aí também, né? Quais as chances de reflorestamento nesses locais? Então, a minha opinião é o seguinte, né? Até para os estudos e na prática também, através da consultoria que a gente realiza, todo reflorestamento em área que já foi florestada é possível, né? O que tem que fazer é você avaliar a área e o entorno. Você tem que verificar a vegetação que estava ali naquele momento, antes da queimada, né? O que foi perdido. Você tem que fazer uma avaliação prévia do solo, porque ocorre toda a queima de nutrientes, né, toda a dispersão de nutrientes do solo que a planta poderia absorver para fazer a fotossíntese. Então, você vai começar do zero. Você vai começar com a análise de solo, vai fazer uma avaliação de inventário da área florestada ao entorno para poder entender quais são as espécies da região. Quando nós fomos no Vale ver aquele incêndio, a gente visitou algumas áreas que ficaram algumas árvores que aguentaram o fogo. Então, a gente fez a listagem dessas árvores que, por serem mais suculentas ou mais resistentes à degradação, chegou a queimar o caule, mas a parte foliar da copa em cima não queimou. Então, a gente fez tipo um levantamento daquilo que sobreviveu, né? Para a gente poder recomeçar. E o reflorestamento, ele tem que tentar, através da ação do homem, lógico, a voltar o que era antes. Tentar, porque não consegue. O que era bonitinho, perfeito, que a natureza fez antes, a gente não consegue voltar. Mas a gente começa... Desculpa te cortando Não, um pouquinho. pode cortar. Uhum. A gente vai no sentido da coisa que a gente quer pegar aqui. Chances de... Porque senão a pessoa... aquele que provoca, né, e aquele que está utilizando formas incorretas de uso, né, do terreno, do solo, Sim. do descarte, tudo, acaba achando assim, não, se pegar fogo, recupera. Então, as chances de reflorestamento, elas existem, mas elas não cobrem 100% aquilo que a natureza nos deu de mata virgem ou de mata inicial, não é isso? Não, porque você vai ter que recomeçar, vamos dizer assim, você vai fazer um ambiente, né, artificial, vamos dizer assim, mas natural. Mas aquilo que estava ali antes, toda a parte biótica, toda a interação dos seres vivos, né, não a parte dos macros, mas os micro-organismos que se interagiam entre eles ali, a parte foliar, a parte vamos dizer assim, de estágio de sucessão da árvore. O que é isso? Uma árvore cresce primeiro, faz sombreamento para outra crescer, algumas sobressaem em áreas iniciais, né, que são as pioneiras, mas que saem assim, em área degradada primeiro, e depois vem as secundárias, as clímax, que precisa de um ambiente mais favorável para crescer. Isso tudo a gente vai tentar montar isso. Existe resolução para isso, né? Resolução INEA 143 de 2017, a gente começou a trabalhar em cima disso, onde que lá determina
como que você vai plantar, qual o passo a passo, né, que você vai fazer. Existe parâmetros até para você escolher as espécies, qual a porcentagem daquelas que vão entrar primeiro e o espaçamento entre elas, tipo, tem um mínimo, tipo, em 10 mil hectares você pode plantar no mínimo até 1.250, ou seja, o espaçamento tem que ser 4 por 2. A gente utiliza 3 por 2 em área plana para poder regenerar o mais rápido possível. Mas aí você tem escolha de porcentagem de espécie, você vai ter escolha da parte também dos nutrientes do solo, aí tem que fazer análise de solo para ver a calagem, tem que dar o tempo da calagem para poder fazer adubação. Existem as matas ciliares que não pode fazer adubação química, que a gente tem que fazer adubação orgânica, até em floresta a gente faz adubação orgânica. Então existe uma série de sequência que você trabalha, mas que é possível, Eu acredito que sim, onde que existir uma floresta, nós homens, a gente tem a obrigação de tentar pelo menos colocar ali de volta o que o ambiente perdeu, o meio ambiente perdeu, né? Então existem normas para isso e é possível sim. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu acho que tem que ficar claro, né? A maioria de nós é leiga, não, né? Não é Sim, como você, todos nós. especificidade. E a gente quer aprender também, né? A plantar, a fazer de forma correta, a reflorestar, por que Aham, não? Entender esse processo. Então, eu acho que o primeiro processo que tem que ficar na nossa cabeça é o processo de que, uma vez incendiado, a gente nunca mais vai ter 100% daquela mata. E aí vem essa tristeza no coração, né? Porque esse sistema muda para sempre, né? A gente não sabe para sempre até quando né? Mas esse sistema muda. Então, a mudança de sistema ela cria uma série de ações e de consequências, né, posteriores mesmo, e que a gente vai ter que ver no andar da carruagem. Então, eu acho que é interessante a gente ter no caminho que o mais importante hoje é evitar, não é evitar. reflorestar É a exatamente. prevenção, é a prevenção. Então, a gente está falando de um tema em que a gente está indo um pouquinho mais adiante, né? Passou a consequência daquilo. Então, a gente vai reflorestar. Mas o interessante é nem precisar reflorestar, É né? manter, né? Manter o que já tem ali. É manter. E é essa a importância que o Projeto Araras coloca nos projetos que faz, na limpeza, né? Nesse Festival da Limpeza e em vários outros. Né? Esse ano não está acontecendo um mutirão presencial, mas a gente está com esse mutirão aí virtual. Né? Todo mundo aí que está entrando. A gente está fazendo um outro tipo de limpeza, né? Que É, é a limpeza da mente para que a gente possa incluir alguma coisa que fique. Né? Então, a primeira coisa que fica exatamente. nessa live é isso. Vamos evitar. Então, a gente tem processos para se evitar, né, Carol? A gente tem os processos que você, como engenheira agrônoma, pode dizer para a gente, e tem um processo que é a educação, a cultura, né? Ela diz para a gente, fala gritando, né, que hoje o planeta ele não pode mais, ele precisa do nosso cuidado. Ele não consegue caminhar sozinho. Né? Nós estamos aqui, somos 7 bilhões de seres humanos praticamente. E a gente precisa, então, fazer essa conexão que já existe. Só falta a gente abrir isso Com aí certeza. para a natureza, né? E a gente sabe o bem que a natureza faz, né? Quantas histórias a gente tem, né, da vida moderna em que o homem relaxa na natureza, o homem tira o estresse na natureza, o homem tira o alimento da natureza, né? Nós somos interdependentes. Então tem muita coisa que a gente pode aliar a essa visão que antes era só romântica, né? Vou descansar, vou para a natureza, né? A gente tem que ter uma outra visão. Precisa descansar? Sim, precisa cuidar também. Né? A gente precisa olhar para os terrenos que a gente tem, né, dentro de casa, fora, para aqueles que são públicos, né, que são cuidados por todos e etc. Então, o primeiro ponto é esse, a gente fica tranquilo com ele no sentido de que está todo mundo entendendo que é melhor não reflorestar, Melhor né? evitar, Melhor é a não prevenção. incendiar, É, prevenir. Então, o importante é que cada um assuma isso.
dentro de si, sabendo que existe lei que pode proibir, óbvio, o desmatamento. A gente está aqui também como um watcher, né? Para ficar observando isso. E existe uma forma de você conversar com o outro, né? E explicar para ele que aquele modo, aquele jeito dele promover, vamos supor, a limpeza do terreno, fazendo as queimas, né? As queimadas, né? Que você tinha falado, da diferença entre A queima quando amontoa um montinho de folha no quintal, e a queimada quando esse fogo se expande para uma área maior. Isso, então, fazendo a queima, a gente precisa colocar isso no nosso caminho, entendendo um outro formato de se fazer isso. É a forma Exatamente. como a gente vê, né? E existem hoje formas, está Sim, tudo muito. sim. Quem quiser aprender, gente, quem quiser saber, vá ao Projeto Araras. Hoje a gente tem a Carol, que está com a gente. A gente vai ter uma última live que vai encerrar o Festival da Limpeza com a Sofia Novak, que também é uma pessoa da área. Ela não é engenheira agrônoma, mas ela tem todo um estudo nessa área ambiental, técnica ambiental, e a gente vai estar trazendo aqui para vocês também um assunto de como fazer sua horta em casa, né? Esse é um outro assunto também que está todo mundo curioso. Eu acho que é legal a gente conhecer um pouquinho daquilo que a gente pode produzir em casa. Além de ser agradável, é divertido, né? E Mas saudável. é um outro papo, né? Falando dessas questões técnicas que você está colocando para a gente, tem uma outra coisa, né? Aconteceu, geralmente a área degradada aqui em Petrópolis é mais por incêndio, né? Porque existem outras formas de degradação e que a gente sabe que é para cultura, para monocultura, né? Que a Mana e a Irene conversaram ontem também, chegaram a falar nesse assunto, é a questão do pasto, enfim, tem toda uma outra questão pública e política também, e econômica acontecendo no país, né? E a gente tem percebido isso hoje porque a situação está um pouquinho complicada, né? Mas a gente vai em frente. Então, o que acontece? A gente precisa entender quanto tempo depois, já que uma vez incendiado, a gente pode mexer no solo, Carol? O que acontece? O que fazer quando eu tenho um incêndio? Fora a brigada de incêndio que vai para lá, né, para debelar o fogo, etc. Acabou o fogo é perto da sua casa, o fogo é dentro do seu terreno. O que a gente pode fazer? Então, quando ocorre a queimada, como a gente falou, ocorre o solo praticamente parte do zero, né? É como se você pegar uma área para plantar e adubar do zero. O processo inicial que tem que fazer é realmente esperar o esfriamento do solo, creio que 30 dias. Nesses 30 dias você já começa a análise de solo, para poder entender o que aconteceu ali. E aí você começa o preparo do solo, seja revolvimento, provavelmente não tem muita vegetação, né? Revolvimento, retirada de gramíneas. Você tira o mínimo possível, você faz uma roçada, você não faz capina. A capina você vai fazer aonde que você vai plantar a muda, no espaçamento lá determinado, em trio ou quincônio, seja o que for. Você vai fazer a cova e ali você faz a capina, o revolvimento do solo para começar o processo de calagem, de adubação, de plantio da muda. Agora a Pamela Mercer, que falou aí agora, ela é minha parceira gestora ambiental e ela lembrou bem, ela é minha gestora ambiental. Nossa, a gente faz grandes trabalhos. E é verdade, porque quando você faz o reflorestamento durante o plantio e você não tem a manutenção, é tempo perdido. E você precisa de um profissional, seja para orientar uma equipe, entendeu? Para poder falar, porque dentro da resolução 143 existem parâmetros para você concluir que aquela floresta ali está consolidada, está pronta. Então você tem medição de copa, você tem até avaliação do sombreamento em cima de uma copa e outra você avalia tronco das árvores, você vai avaliar a parte também de florescimento, se deu flor ou não. Então, essa manutenção é, no mínimo, pela legislação, 4 anos. Só que para você
4 anos ali em cima da plantinha para ver se ela está bem, se precisa de água, controle de formiga, que é muita coisa. Agora, para você ter uma floresta completamente regenerada, as árvores altas são 28 anos para você ter a conclusão de uma floresta pronta. O ambientalista Sebastião Salgado, ele fez uma floresta, né? Se você colocar na internet, você vê a área que ele regenerou na fazenda dele, foram 19 anos só de cuidado. Fora o que até hoje ele cuida com funcionários, seja o que for. Então, a ideia do reflorestamento, do programa, até dentro do Projeto Araras, é exatamente isso, é instruir como cuidar depois. Porque não adianta só plantar. E outro ponto interessante é o acero. Seja feito em floresta pronta ou floresta que você já está reflorestando, né? Porque o acero vai te dar um apoio que, se tiver uma queimada no terreno do lado, provocada ou não, seja o que for, não vai destruir tudo que você plantou e cuidou durante 4 anos. Existem aceros de 3 a 5 metros de largura, tipo uma rua, entendeu? Para ter... Desculpa te cortar um pouquinho, só para a Não, gente pode cortar. Você prepara, né, esse replantio, escolhe as mudas corretas para aquele terreno conforme o tipo de terreno que você tem. Exatamente. E você aproveita para fazer uma coisa que antes você não tinha, que seria o acero, né? O acero... Explica para a gente o que é o acero exatamente. O acero é uma capina, tipo assim, de uma largura de uma rua, que você faz entre limites de propriedades. Existe acero até no meio da floresta também, para poder, caso aconteça um incêndio, não queime ela toda. Você faz uma capina, a largura de uma rua, de um beco, então é de 3 a 5 metros, tem aceros maiores, dependendo do tamanho da floresta, isso depende, isso vai ter que avaliar, né, para poder ver a largura do acero. Acero é exatamente a retirada da vegetação do solo, deixando ele completamente sem nada, naquela ruazinha ali só, para caso acontecer um fogo no terreno vizinho, ele não alastre a floresta toda que você está recompondo, entendeu? Isso é muito importante. E a manutenção. A manutenção, você ter anjos, né, ali na área, verificando através de uma orientação profissional, porque depois vai ter que ter uma adubação de cobertura, porque ela precisa de uma adubação nova para poder crescer. Então, assim, é muito mais complexo, porém, não é impossível. A gente que já faz, a gente vê que é possível. Então, você vê áreas de pastos inativos em Petrópolis, de montanha, ou então área que foi queimada, que só tem gramínea, passando a roçadeira ali, deixando bem baixinho, não vai expor o solo, e você determinar as espécies ideais para você plantar ali, daqui 10, 15 anos você vai ter uma floresta uma cobertura vegetal que você vai ver de longe, muito melhor do que ver um pasto inativo, né? E ainda tem... Carol, só um instantinho, a gente vai chegar num ponto que é o nosso título, né? Reflorestamento é possível em Petrópolis. É possível. E já, entendeu? E já. Não precisa deixar. O que a gente avalia é a época de plantio para aproveitar a chuva. Então, nós estamos em setembro, é agora a avaliação de solo para plantio em outubro e novembro, para poder chegar a chuva em dezembro e janeiro e ajudar. Quando chegar na época de seca de novo, as mudas já estão mais estabelecidas no clima daquele bioma ali e vai ser mais difícil dela morrer com a seca. Porém, mantém a irrigação, a observação dos anjos, né, na área de manutenção para ver se precisa de água ou não. Existe a irrigação periódica, vamos dizer assim, a gente colocar por gotejamento nas mudas, pingando devagarzinho, até a gente vê que a muda está estabelecida e aí ela seguir adiante. É igual quando você pega um animal doente, né, na mata, ele fica um tempo com o veterinário lá no zoológico cuidando para ele poder voltar à adaptação ao seu meio, né? E a mudinha é a mesma coisa, a gente compra as mudas no viveiro, coloca ela no local definitivo e a gente vai climatizando, vai ensinando para ela a se virar sozinha depois. Mas precisa
da ação do homem para ajudar a natureza a se recuperar. Existe a regeneração natural? Existe. Dali vai nascer, mudas, vão vir sementes, mas vai demorar muito mais do que a gente ajudar. Eu acho assim, se o homem destrói, ele tem mais do que obrigação de tentar recuperar o que foi destruído. O CM Eventos falando que Carol sabe tudo. Super recomendo seu trabalho. Um abraço Valeu, para a Cláudia. também faz parte da diretoria, entrou agora, né? Beijo, Neuza, beijo minha mãe. Minha mãe tá lá em Minas me olhando, minha filha, todo mundo. Natureza e Beijo. Vida entrando agora, muito legal, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu acho que o assunto pertence a todos nós, né? Então, a gente está falando dessa questão de que reflorestar é possível, É de possível. que é melhor prevenir, né? Então, melhor não, que não Eu acho precisar. assim, ô Lu, eu acho assim, prevenção é obrigação e o reflorestamento é possível. Lindo, é isso aí. Acho que vai ser um slogan próximo nosso, hein? Beijo pro meu irmão também, que tá lá, eu também. Legal. Eu acho que a gente não pode nem comparar, a gente tem uma outra questão pública, né? Se a gente for falar em degradações, que é a mais urbana, né? Que é a questão da pichação, que durante muito tempo vem tomando conta do setor público, né? Mas hoje a pichação ela é estudada, aí ela é considerada muitas vezes até como um movimento cultural, enquanto realidade, o que é um bem público, né? O que é propriedade de todos. Mas existe uma questão também de contracultura, de uma infração consentida, é uma forma de libertação pela opressão, mas isso em grandes centros urbanos. Mas, de qualquer maneira, a gente não pode colocar um incêndio provocado seguindo essa mesma linha de pensamento, né? O incêndio provocado, ele é um risco, né? De proporções que a gente não imagina, porque a gente não sabe até onde vai chegar. Ele mexe com esse sistema do bioma todo, com fauna, com flora, né? E ele cria interdependências que a gente, às vezes, até desconhece, né? Como é que você vê isso hoje? Então, existe realmente a diferença da pichação, né, para grafitagem, que é a arte, só que você destruir um meio ambiente, você provocar uma queimada, você vai estar destruindo um patrimônio, vamos dizer assim, ambiental, de 0 a 100, entendeu? De 0 a 100, desde o solo, os micro-organismos do solo, as plantas, sementes, flores, até as árvores maiores e até o prejuízo ao ser humano, né? Então você causa um solo pobre, você causa doenças respiratórias no homem. Eu estava lendo hoje que fumaças do Cerrado da Amazônia foram acompanhadas por satélite até as Cordilheiras dos Andes. Olha a distância. Então tá aqui no Sudeste o que está sendo queimado lá no Amazonas e na Amazônia e no Cerrado, né? Então assim, não tem comparação. São dois danos, são a pichação e a queimada, mas, na minha opinião, a queimada você está causando assim, uma coisa assim, surreal, é crime mesmo, é ambiental que você vai dar prejuízos por anos, não diminuindo o que acontece com a pichação, mas você tem um patrimônio, é crime, você restaura, você pinta. Você tem ali um meio, vamos dizer assim, abiótico, né? Agora, na floresta, são seres vivos. Então, é ser vivo de 0 a 100. Não existe dentro da floresta um ser morto. A madeira é ser vivo, né? Então, eu acho assim que as pessoas têm que conscientizar que queimar, seja por queimas ou queimadas, essa prática tem que acabar. Entendeu? Tem que ser punida e tem que acabar. As queimadas autorizadas, elas começaram na época mesmo que descobriram fogo para poder, as pessoas que não tinham recurso maquinário para limpar o solo, colocavam o fogo, limpava o solo para você plantar para comer. Hoje existem os recursos de maquinários que você consegue limpar o solo, uma determinada área autorizada para você plantar, lógico, a gente precisa dos alimentos, mas você tem tecnologia para isso. Só que ainda existem a prática de queimada para limpar o solo, para
para a instalação de pastagem e agricultura, né? Só que assim, a gente pode ir mudando isso, tem que mudar isso aos poucos, porque a gente consegue conciliar as duas coisas. Eu acho um tema muito importante para vocês colocarem aí, agrofloresta, sabe? Você trabalhar agricultura com floresta, a parte de floresta e pastagem. Será que não é interessante num pasto completamente sem sombra, você não ter blocos de árvores para o boi pastar e ainda ter um sombreamento para descansar? Entendeu? E aí com isso você consegue, pelo menos uma parte da pastagem, você ter um pouco de verde, um pouco de oxigênio, né? Você diminui um pouco o impacto provocado pela bovinocultura, vamos dizer assim, que a gente precisa, né? Não é que a gente não precisa, a gente precisa, mas eu acho que a gente pode fazer tudo com equilíbrio, né? E a live da Mana ontem, eu adorei essa parte que ela falou, sabe? De você estar em conexão com o meio ambiente, de você parar de reclamar, de você parar de ficar falando que não dá, dá sim, você tem que fazer alguma coisa. E aí o que você vai fazer? Aquilo que você sabe, entendeu? E aí, se não sabe, vai aprender e vai acreditar naquilo e vai ensinar, né? Eu acho que é o mais importante a gente poder divulgar. Por que as crianças hoje são trabalhadas com educação ambiental? Porque elas têm coragem de chegar no vô que queima a folha no quintal e falar assim, vô, não pode. A tia falou que não pode. Agora o adulto fala isso com o adulto, né? Existe muito difícil. Se não faz, né? Ah, se ele faz, eu faço, né? Vou queimar aqui, porque aí é melhor queimar do que ensacar ou fazer a composteira, que é o próximo tema que vocês vão trabalhar, que é excelente. Então, assim, existem outras práticas sustentáveis que você consegue trabalhar, utilizar, desde um espaço pequeno a um espaço maior, para você contribuir com o meio ambiente. Olha, o Mato está dizendo aqui, movimento que gera resultados, é isso mesmo. A gente hoje está percebendo que a população, né, que nós, moradores de algum lugar, na nossa região, a gente pode fazer alguma coisa. A gente vem de um momento histórico brasileiro, né, de um certo paternalismo, né? A gente fica esperando que o setor público faça tudo. E o que a gente está entendendo hoje, e isso está ficando cada vez mais claro para a gente, é que cada um tem que fazer a sua parte, né? A Exatamente. gente é dono nós somos donos de nós mesmos e a gente pode fazer essa parte e a gente se sente útil e a gente sente a vibração do bem-estar coletivo, do amor mesmo que é envolvido. A gente precisa também não sentir mais vergonha, porque também nos foi ensinado, né? E aí a gente tem todas as questões de mídia, tudo aquilo que veio até a gente, né? De que o amor ele é romantizado, de que o amor ele é para poucos, sei lá, alguma coisa do gênero. E hoje a gente percebe que o amor está circulando. Ele é uma energia que motiva, que empolga, que faz a gente ir para frente. E não precisa mais ser um amor romântico de casal só, não. É um amor meu por você, é um amor meu por todos vocês que estão aí. Sabe? Eu acho que isso é que tem que movimentar. E quando a gente percebe isso, a gente começa a entender a razão de um projeto Araras, por exemplo. Por que existe um Exatamente. projeto Araras? Porque tem gente que entendeu dessa forma, né? Já entendeu. E agora Igual cabe a você gente falou, pensar é um grupo. vamos espalhar. E é um grupo de pessoas que quer o bem, então se junte para o bem, né? Se junte para a gente poder disseminar o bem, reflorestar. E assim, eu tenho visto, Lu, assim, de uns anos para cá, uma consciência maior, apesar das queimadas, tá? Mas assim, existem proprietários, clientes, empresas. Eu tô achando assim que eu tenho visto um cuidado maior. Por exemplo, comprou um terreno. Não, eu vou comprar. A gente tem feito um trabalho muito legal que chama análise prévia, que é a gente avaliar o terreno antes do cliente comprar. Porque a gente vai avaliar zoneamento. Nós vamos ver se aquela área ali é restrita ou não. Porque não é porque o terreno está sem vegetação que está liberado para construir, não é assim.
existe uma avaliação de zoneamento, né, pela APA, os zoneamentos pela prefeitura, área de reserva, área de preservação da fauna e flora, né, área restrita, isso tudo tem uma classificação, e a gente faz essa análise prévia com os mapas, informando ali se ali tem um rio, não pode construir beira de rio, entendeu? Tem que respeitar uma faixa marginal para poder mexer, manter a mata ciliar. Então, eu tenho visto muitas pessoas buscando a gente, que pode buscar também através do Projeto Araras, para a gente ajudar a avaliar antes de comprar um terreno, porque depois que comprou, gente, já era, não tem o que fazer. E aí também, depois que construiu errado, vai dar problema, entendeu? Então, assim, essa análise prévia tem ajudado a gente muito. Então, eu tenho visto os clientes buscando isso, essa avaliação antes. E depois que está autorizado a construir no terreno, eu vou construir exatamente na área que vai ser suficiente para minha casa. Eu vou manter uma reserva atrás no terreno, eu vou manter algumas árvores na frente da minha casa para poder dar sombreamento, frescor, né? Eu manter um ecoturismo no meu terreno com minhas crianças, com a minha família, entendeu? Então, assim, eu tenho visto as pessoas pensarem nisso mais, em manter o maior possível a natureza, o meio ambiente dentro do seu lar, né? Dentro do seu ecossistema, para você ajudar a interagir, você, a fauna e a flora e toda a sua família ali, entendeu? Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho que com o Projeto Araras, amo Araras, o bairro Araras, e a gente pode expandir isso para outros bairros, né? Até outras cidades, não sei. Mas conversar mais, vamos conversar mais, entendeu? Vamos conversar, pode procurar a gente, vamos conversar mais, vamos entender melhor a sua. Essa semana eu fiz 3 análises prévias interessantíssimas, sendo que uma é restrito, e aí olha só que glória, ele não comprou o terreno, deixou quietinho lá, não comprou. Imagina, eu consegui a minha felicidade de evitar um gasto, ou então evitar uma degradação, evitar um desmatamento em área que não pode. Não então, assim, necessária, né? E talvez até proibida por lei, né? Proibida por lei e que dá multa, né? Cadeia. Ainda isso, né? É. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem 15 minutinhos, a gente vai ter que Sim. então, agora fazer um resumo de tudo. Eu queria falar, então, as pessoas que vão nos procurar, que eu tenho certeza que podem nos procurar, a gente está fazendo plantão lá no nosso escritório, no Shopping Araras, sala 8, às sextas-feiras, de 10 a 1 hora, tá? E quem não puder ir nesse momento, pode me procurar, Luciana, eu sou a coordenadora, né? Tem o meu telefone, meu celular lá na porta. Sei lá, a pessoa foi lá, encontrou a porta fechada nesse momento de pandemia, a gente está respeitando toda a questão pública, né? Tem ali o meu celular, liga para mim, me passa um zap e a gente conversa um pouquinho, né? O que eu acho importante é a gente começar esse movimento. E já são 20 anos, imagina, né? Então, eu acho que a gente tem o Projeto Araras, a diretoria que vai mudando, se modificando. Às vezes, algumas pessoas ficam mais tempo, outras se vão, outras entram. E é isso mesmo, né? Uma organização da sociedade civil é isso mesmo. Né? A gente tem pessoas que estão um pouco mais ocupadas e depois tem mais tempo. E a gente vai trocando. O importante é ter força sempre, né? Vamos dar continuidade aqui, Carol, e a gente tem esses 10 minutinhos. A gente está numa área de APA, Petrópolis está numa área de APA, né? A APA Petrópolis, que foi a primeira APA do Brasil, ela tem a sua concentração maior aqui no nosso município, são 68,3% dessa área aqui. É óbvio que hoje o que está consolidado é a área urbana junto com a rural, né? Então, a gente tem a APA, o escritório da APA aqui, que está passando por conta de novas políticas federais, por novas formas de gerenciamento, está mudando o núcleo para Teresópolis, para o escritório do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A gente faz parte, o Projeto Araras faz parte do CONAPA, que é o conselho da APA, então a gente fica sabendo das coisas por ali.
E nesse momento de pandemia, a gente ainda não está fazendo muitas reuniões, né? Então a gente está nessa fase. Mas é só para vocês saberem que o Projeto Araras também tem relacionamento, cria relacionamento institucional, tanto com o Conselho da APA, o Conselho da Reserva Biológica de Araras e o Comitê Piabanha, que é o comitê da bacia hidrográfica a qual a bacia, mini bacia de Araras pertence. Também uma outra questão, né, Carol, da gente falar, é a questão do reflorestamento para que a gente preserve nascentes, não é Sim. isso? Uhum. Preservação de nascentes, matas ciliares, né? E as próprias áreas restritas, né, de preservação da APA. A Margarida tinha falado aqui que ela estava com o coração incendiando, ouvindo a gente. Um abraço, Margarida. Todo mundo aqui falando. Eu acho isso Beijo. muito legal, essa interação, né? Existe também um pensamento, né, em toda a sociedade que a gente precisa conciliar essa questão do desenvolvimento econômico com sustentabilidade dos sistemas ecológicos. Daí até surgiu o nome de desenvolvimento sustentável. Mas eu acho que tem ficado assim, quase impossível a gente promover esse encontro das florestas, das matas, da proteção indígena, a quem a gente, né, tem que agradecer o legado, enfim. A nossa diversidade, a diversidade brasileira é muito grande, né? É a riqueza que a gente tem, é o maior recurso, é garantia de vida, né? E é por isso que todo mundo fala que o país, nós somos o país do futuro, né? Porque Exatamente. nós temos as maiores riquezas, né? E que elas podem ser infinitas se a gente souber preservar. Enfim, você que pratica reflorestamento em Petrópolis, eu acredito que você também coloque a tua técnica em outros municípios, né? Como é que você vê essa questão? Como conciliar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável? Eu entendo assim que tudo que você segue uma legislação e você segue o bom senso, você consegue administrar as duas situações, porque você precisa do desenvolvimento, né, urbano, a nossa cidade está crescendo, mas aonde que você pode mexer e aonde que você não pode. E com isso você avalia isso através justamente do zoneamento, né, da toda a estrutura das reservas. Você tem que entender onde que você está, onde que você está naquele momento para poder fazer a intervenção. Você fazendo esse estudo antes, né, de estar intervindo numa área, eu acho que você vai ter a autorização para isso. E aí você vai saber, dentro dos parâmetros que a legislação determina, por exemplo, aqui você não pode construir um condomínio, aqui você pode, né? Aqui você pode construir alguma coisa assim mais de área sustentável, né? Uma casa assim ou tal, que tem aqueles parâmetros da parte de zoneamento. Então você consegue administrar as duas coisas. Eu acho que, agora assim, na prática mesmo, o que mais funciona é você ter o bom senso e não querer desmatar tudo para construir alguma coisa. Entendeu? Você consegue conciliar as duas coisas. Você consegue manter algumas árvores no seu terreno. Você consegue. Existe hoje, né? A gente é um dos maiores polos também de agricultura orgânica aqui no Bonfim, né? Como que eles trabalham o solo, né? Organicamente falando, sem degradação, pensando também em manter a faixa marginal, manter a mata ciliar perto do rio, né? Preocupado também com essa questão do esgoto, de não cair no rio, né? Para você não fazer o esgotamento diretamente no rio. Aí tem essa questão de todo o tratamento de esgoto, poço semi-artesiano, né? O fossa e filtro. Então, assim, existe o desenvolvimento sustentável que você falou, mas com bom senso, né? Seguindo os parâmetros para isso. E aí, aquilo que você não puder fazer, não faça, porque aquilo realmente foi estudado para poder ter um não ali. Então, eu acho assim, mas foi o que eu te falei, a conscientização aqui em Petrópolis eu estou achando melhor, tá? Eu tenho 20 anos de Petrópolis, eu estou achando melhor. Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas em manter a área verde do que desmatar tudo, entendeu? Eu acho que isso tudo faz parte também daquilo que a gente conhece. Informação também é uma riqueza, né? E Exatamente. hoje, com a internet, redes sociais, a gente tem a oportunidade de descartar aquilo que não é bom e conhecer aquilo que vai promover alguma mudança para a gente, né?
E eu acho assim que a educação ambiental, ela tem que trabalhar as crianças, lógico, mas tem que trabalhar o pós-evento, vamos dizer assim. Você faz todo um trabalho de plantio de mudas, um dia do meio ambiente, dia da árvore, faz o plantio de mudas, e aí depois daquilo, a gente conseguiu fazer um trabalho de conscientização que tem que plantar. E agora, o Projeto Araras tem que fazer um trabalho de como cuidar, entendeu? Porque não adianta só plantar, é um ser vivo. Se você abandonar o cachorrinho sem comida no quintal, ele vai morrer. Então, se você deixar uma árvore plantada lá, isolada lá, e não cuidar até determinado tempo, ela também não vai conseguir seguir. Então, eu acho que a educação ambiental tem que partir para isso. E aí, se a gente vai fazer um trabalho, um projeto de reflorestamento de bairros, dessas áreas de queimada, seja particular ou não, precisamos fazer um trabalho de conscientização ao entorno das pessoas do bairro, entendeu? Tanto antes, durante e depois do plantio. Antes vem a prevenção, né? Não queimar. Queimou? Vamos plantar. E agora? Vamos cuidar. A gente precisa disso. Não pode abandonar. A pessoa tem que conscientizar, Né? tem que São se os pilares conscientizar essenciais. exatamente que você tem que cuidar e aquilo ali que você está destruindo é seu. E aí você. E as Oi? futuras Perdi gerações? você? Não, estou aqui, Oi! não. Não, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô Deixa eu te aqui. falar uma coisa. A gente tem Vai cinco acabar, né? Vai minutinhos. acabar. A gente tem cinco Ai, não minutinhos acredito. cravados. Está na hora da gente falar do programa de reflorestamento do Vamos, em Projeto 5 minutos. Educação Ambiental, a gente vai ter uma live com a Luísa Delgado de Carvalho, que é vice-presidente do projeto, e que está fazendo um trabalho, e a gente vai conversar sobre isso, né? Vamos falar do nosso programa de Vamos, reflorestamento? vamos. O programa, né, de reflorestamento nosso, Floresta Viva, né? Ele veio da ideia de justamente reflorestar áreas degradadas, seja particulares ou não, né? E a gente, da conscientização, vai fazer um trabalho também junto com a educação ambiental, da conscientização da gente reflorestar, né? Reflorestar áreas, e com isso a gente vai acabar reflorestando as nossas vidas, né? Então, esse programa, qual o passo prático? Você tem uma área para reflorestar, seja particular, dentro de condomínio, em sítio, fazenda, procura o Projeto Araras. Que a gente tem um plano de, primeiro tem que fazer uma elaboração do projeto, o PRF, Projeto de Restauração Florestal. Isso tudo ali é escrito, entendeu? Através da análise do solo, todo passo a passo. Vai ter o plantio e a gente tem que envolver o pessoal, né? O pessoal para cuidar daquela área. Então, eu acho assim que o resumo do projeto, né, do programa Floresta Viva dentro do projeto Araras é assim. E eu acho que é possível,